Bom dia, tudo bom? Dando continuidade, então, à nossa semana de webinars sobre o novo CPC, esse mês de março, agora que o novo CPC completou 3 anos em vigor. A gente pede desculpa pelo pequeno atraso aí de 15 minutos, nós tivemos alguns problemas técnicos, estávamos resolvendo, e agora já está tudo ok. Hoje, então, a gente falou sobre os princípios constitucionais expressos no novo CPC, sobre os prazos constitucionais, a mudança de prazos e a mudança na contagem de prazos. E hoje a gente vai abordar sobre os embargos de declaração em recurso extraordinário. Para falar sobre isso com a gente, vai debater com a gente aqui o doutor Heitor Sica, advogado, professor de processo civil da USP, livre docente e doutor e mestre em direito processual civil. O novo CPC, então, ele consagrou expressamente a tese do pré-questionamento para que os recursos sejam reconhecidos nas instâncias superiores, no STJ e no STF, como a gente já sabe, né? O pré-questionamento, na verdade, ele é um pré-requisito para poder se dar continuidade a esses recursos. E ele é feito, basicamente, com os embargos de declaração ainda nas instâncias inferiores. Esse é o requisito que ele exige para poder ser ajuizado. Mas, na verdade, quem vai falar sobre o pré-requisito é o próprio doutor Heitor Sica, né? Eu queria saber, então, de ti, doutor, um apanhado, na verdade, sobre o que é pré-questionamento, sobre essa ideia dele ser um pré-requisito, por meio dos embargos de declaração. Como é que isso acontece, então, doutor? Então, Sâmia, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de conversar com você e conversar com os colegas que nos assistem e cumprimentar você e a todos, também pedindo desculpas aí pelos problemas técnicos que atrasaram o nosso início. O tema que foi selecionado para essa nossa discussão hoje é um tema extremamente rico e muito relevante, tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista prático. Então, parabenizo a organização por ter selecionado esse tema. Como você sugeriu, eu queria fazer uma breve explanação a respeito de como evoluiu esse entendimento dos tribunais superiores com relação ao tema do pré-questionamento. É uma evolução histórica que nós detectamos que inicia ali nos anos 60, e há uma evolução que até hoje, à luz do Código de 2015, ela tem uma relevância para a compreensão do cenário atual. Se nós pudermos detectar o primeiro momento em que esse tema do pré-questionamento aparece na jurisprudência do STF, ainda na década de 60, é na súmula 282, aí eu vou pedir sua licença para a gente ler rapidamente. É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada na decisão recorrida a questão federal suscitada. Esse dispositivo esse enunciado usa o nome pré-questionamento e é um nome que ficou arraigado na nossa cultura jurídica, muito embora ele não tenha uma previsão expressa, pelo menos com essa denominação, na Constituição Federal, no Código de Processo Civil, e esse primeiro enunciado de súmula que tratou do tema, ele, além de tudo, usa uma expressão, a meu ver, pouco técnica, né, que a questão tem que ter sido ventilada na decisão recorrida, e, a meu ver, teria sido melhor dito que a questão precisaria ter sido enfrentada e não simplesmente cogitada. Então, esse primeiro enunciado impedia que eu chegasse diretamente no Supremo para discutir pela primeira vez uma questão que não havia sido objeto de análise pelo tribunal recorrido. Aí, os litigantes, diante disso, eles se viam na seguinte contingência. Bom, se o tribunal não falou nada a respeito, então eu vou provocar o exame dessa questão por embargos de declaração. E foi exatamente nessa linha que surgiu uma segunda súmula, pouco tempo depois do Supremo, que é a 356. Então, o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário por faltar o requisito do pré-questionamento. Ou seja, essa súmula indicava para os litigantes que, se uma determinada matéria que seria relevante ser discutida depois em recurso extraordinário, ela não foi tratada pelo acórdão, era o caso de opor embargos de declaração,
e aí sim se abriria a via para acesso ao STF. O problema é que vários litigantes começaram a usar os embargos de declaração toda vez que entendiam que havia omissão do acórdão com relação a um determinado ponto para viabilizar o acesso aos tribunais superiores. E vários tribunais de justiça, tribunais regionais federais começaram a aplicar penas aos embargantes, dizendo que esses embargos com finalidade de pré-questionamento eram embargos procrastinatórios, porque os embargos de declaração servem apenas para apontar omissões, obscuridades e contradições, e o pré-questionamento, quando não se enquadrasse numa situação de omissão propriamente dita, isso geraria um caráter protelatório dos embargos. Aí o STJ, aí já estamos na década de 90, o STJ já existia, né, ele foi criado pela Constituição de 88, e aí o STJ edita uma súmula para dizer, olha, os embargos de declaração com a finalidade de pré-questionamento não são protelatórios, eles realmente têm um papel importante para viabilizar o acesso aos tribunais superiores. E aí, esse dispositivo, esse enunciado nos deu ainda mais força para dizer, olha, então o litigante que queira acessar as cortes superiores, ele tem que embargar de declaração quando o acórdão não tiver expressamente enfrentado aquela questão. O STJ, quando começou a receber uma quantidade muito grande de recursos especiais que haviam sido precedidos de embargos de declaração, o STJ, de certa maneira, recuou um pouco nesse entendimento mais liberal. E aí vem a súmula 211, a quarta súmula a respeito desse tema, e aí, seguindo a cronologia, ela é a última. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal ACO. Essa súmula também é ali do final dos anos 90, e, segundo essa súmula, se cristalizou o seguinte entendimento. Se eu aleguei uma matéria perante o tribunal de origem, o tribunal de origem não se manifestou a respeito dela, eu opus embargos de declaração, ainda assim o tribunal não se manifestou a respeito, isso não bastaria para caracterizar o pré-questionamento. O STJ, de acordo com essa última súmula, passou a entender que pré-questionar, na verdade, não bastaria ter invocado essa questão perante o tribunal de origem. Seria necessário que essa questão tivesse sido expressamente decidida. E aí, os litigantes, com base nessa súmula, não poderiam diretamente pedir ao STJ para examinar aquela matéria sobre a qual o tribunal de origem não se manifestou, seja ao julgar o próprio recurso originalmente, seja depois provocado por embargo de declaração. Então, os litigantes passaram a requerer ao STJ que anulasse o acórdão recorrido, porque ele deixou de enfrentar questões que deveriam ter sido enfrentadas, e aí, se o STJ entendesse que essa argumentação estava correta, se o STJ entendesse que realmente o tribunal de origem se omitiu de forma indevida a apreciar aquela matéria, seja ela constitucional ou infraconstitucional, aí o processo deveria ser devolvido ao tribunal para que os embargos de declaração fossem rejulgados, e julgados, portanto, de uma forma que aquela questão omitida fosse efetivamente enfrentada. Então, na evolução histórica do pré-questionamento, nós chegamos às vésperas do Código de 2015 com esse cenário, um cenário em que pré-questionar deveria ser considerado como sinônimo de pré-decidida, ou seja, até o nome pré-questionamento é colocado um pouco em xeque, porque quem questiona é a parte e quem responde é a justiça, e esse foi um entendimento que nós tivemos quando... nos tempos que antecederam a promulgação do Código de 2015. E aí vem o Código de 2015 com um dispositivo bastante inovador, que é o artigo 1025, que basicamente permite, numa situação como essa, que se houver oposição de embargos e que o tribunal, a despeito disso, não se manifestar sobre a matéria que a parte alegou, que já seria possível interpor o recurso especial extraordinário e que os tribunais superiores conheceriam diretamente daquela matéria. Ou seja, a depender de como se interpretar esse artigo 1025,
daria até para entender que essa súmula 211 cairia. Então, acho que o momento atual é de reflexão sobre isso. Afinal, em que medida o CPC de 2015 efetivamente alterou ou não o conceito de pré-questionamento que vinha sendo construído nas 4 décadas, quase 5 décadas anteriores, né? Doutor, eu ia mesmo lhe perguntar sobre isso. A súmula 211 do STJ, inclusive, ela está incentivando alguns juristas a questionarem a inconstitucionalidade, trazerem à tona a inconstitucionalidade do artigo 1025, né? Em 3 anos, assim, como é que está essa discussão em relação a isso? Como é que está na questão jurídica a questão de juristas que acreditam que a súmula 211 do STJ ainda possa ter alguma razão e o pré-questionamento ser aceito apenas quando os embargos de declaração forem conhecidos, de fato, e respondidos? É uma questão realmente que tem gerado polêmica. Então, para alguns autores, o pré-questionamento, de acordo com a leitura da Constituição Federal, seria realmente o fato de a questão já ter sido previamente decidida nos tribunais de origem, nos TJs e nos TRFs. Então, por exemplo, o Cássio Scarpinella Bueno, que é professor da PUC de São Paulo, que tem diversos artigos sobre o tema do pré-questionamento e reiterou isso recentemente, né, no segundo volume do seu curso de processo civil, que acabou de ser publicado e já adequado ao CPC de 2015, ele entende que o fundamento do pré-questionamento está na Constituição Federal, e isso vale tanto para o recurso especial quanto para o recurso extraordinário. No extraordinário, está lá no artigo 102, inciso 3 da Constituição, e no recurso especial, artigo 105, inciso 3. Os dois dispositivos que eu acabei de referir, eles usam a seguinte expressão, que o recurso especial, o recurso extraordinário vai ser cabível quanto às causas decididas. Essa é a expressão que a Constituição usa para os dois recursos. E o Cássio Scarpinella e outros autores, eu usei o nome dele apenas a título de exemplo, entendem que, de acordo com a leitura que se faz desse dispositivo constitucional, que realmente o STJ e o STF não poderiam apreciar pela primeira vez uma questão que não havia sido decidida antes nas instâncias de origem. E aí, seguindo essa linha, se é a Constituição que estrutura o requisito do pré-questionamento como algo, né, que imporia a efetiva decisão, não poderia vir uma lei infraconstitucional, como é o CPC, né, uma lei ordinária, para alargar os limites daquilo que o STJ e o STF poderiam fazer. Então, o argumento em torno do artigo 1025 né, ser inconstitucional está baseado nessa leitura, ou seja, que o conceito de causas decididas determinariam que a matéria não pudesse ser apreciada pela primeira vez pelo STJ e pelo STF, e, portanto, o pré-questionamento não se satisfaria apenas com o fato de a parte ter alegado a matéria, insistido na apreciação dessa matéria em sede de embargo de declaração, que precisaria ir além a matéria ter sido efetivamente deduzida. E a julgar por esse entendimento, portanto, haveria uma incompatibilidade de uma leitura mais aberta do artigo 1025 com o texto constitucional. Eu tenho visto que alguns autores aderiram a esse entendimento e outros autores disseram que não, mas o mais importante é como os tribunais superiores vêm interpretando isso. Ou seja... eu ia mesmo questionar se já tem algum retorno jurisprudencial nisso daí, né? Se já tem alguma decisão nesse sentido da inconstitucionalidade do 1025. Não, que eu tenha conhecimento que o STJ ou o STF tenham se negado a aplicar o artigo 1025 por reputá-lo inconstitucional, não. O que eu consigo identificar aí é que os tribunais superiores, eles, né, isso é estatisticamente comprovado, eles se valem de diversos entendimentos para não conhecer de recursos. Então, especialmente numa hipótese como essa, né, em que há um recurso especial extraordinário
que foi antecedido de embargos de declaração, o STJ ele tem vários entendimentos, o STF tem vários entendimentos para evitar que o recurso especial extraordinário sejam conhecidos e que, no final, são estatisticamente mais escassos os casos em que o STJ e o STF efetivamente julgam o mérito de recurso especial extraordinário. Então, esse é um primeiro dado a ser considerado, ou seja, como o STJ e o STF usam de entendimentos para reduzir a carga de trabalho e julgar menos o mérito de recursos, isso faz com que o entendimento a respeito do 2025 demore a aparecer. Esse é um primeiro dado. Então, nesses 3 anos, essa questão, pela pesquisa que eu fiz, não aparece com tanta frequência no âmbito dos tribunais superiores. Segundo, os tribunais superiores trabalham cada vez mais com a ideia de um julgamento de casos repetitivos. Então, outro dado a ser considerado para explicar por que essa problemática do 2025 não tem aparecido de forma tão frequente. E o STJ e o STF selecionam um caso para... Então, isso acaba deixando o enfrentamento em concreto de cada caso do 1025 um pouquinho de lado. E tem um terceiro obstáculo para que o 1025 seja efetivamente aplicado, né, nessa acepção ampla. Na verdade, eu vejo mais 2. Que para que os tribunais superiores apliquem o artigo 1025, a causa tem que estar madura, ou seja, não há necessidade de nenhuma outra providência de caráter instrutório ou um efetivo contraditório, ou seja, a matéria que foi objeto de embargos e que o tribunal de origem não apreciou, ela precisa já estar pronta para julgamento. E nem sempre isso acontece. E eu colocaria um último obstáculo para o 1025 ser efetivamente aplicado com a dimensão assim, que emergiria de uma leitura literal dele. Que, às vezes, a omissão que o Tribunal de Justiça local cometeu diz respeito à legislação estadual, diz respeito à legislação municipal. Imagine que eu estou lá insistindo para que o TJ examine na minha causa a incidência de um determinado dispositivo de lei estadual municipal. E aí o TJ se recusa, eu provoco por embargos de declaração e o TJ ainda assim bate o pé e diz, não vou apreciar. Se eu levo isso para o STJ não pode aplicar o 1025 e o STJ julgar questões de direito estadual, municipal. Então, o que restaria seria, de fato, anular e devolver. Então, para sintetizar, respondendo a sua pergunta, existem questionamentos quanto à constitucionalidade? Sim, com base nessa interpretação do texto constitucional, que fala que o STJ e o STF só pegam causas que já foram decididas, e causas seriam sinônimos de questões jurídicas. Segundo isso, já foi efetivamente aplicado pelo STJ e pelo STF, ou seja, essa tese já foi acolhida em alguma oportunidade? Que eu tenha ciência? Não. Até porque seria difícil que algo escapasse da nossa análise, considerando que para declarar incidentalmente inconstitucional esse dispositivo, precisaria reunir a Corte Especial do STJ ou a Corte Especial do STF. E, por último, assim, por que o STJ e o STF ainda não puseram o dedo nessa ferida? Eu acho que por essas razões que eu expliquei. Muitos recursos especiais extraordinários não são conhecidos por outros fundamentos. O STJ e o STF julgam muitas causas, né, usando esses casos paradigma, numa lógica de processos repetitivos, e há obstáculos para que o 1025 seja aplicado, quando a causa não está madura e quando a omissão que não foi sanada nos embargos diz respeito à legislação estadual municipal. Ou seja, tentei aqui identificar um conjunto de causas para explicar por que essa matéria ainda não foi ferida nesses 3 anos, né? Mas ainda, pelo jeito, deve vir uma discussão grande, principalmente depois, quando em algum momento deve vir o posicionamento dos próprios tribunais superiores, né? Então, essa coisa ainda deve se alargar e tem que, de certa forma, ir acompanhando, né, doutor? Em algum momento, os tribunais superiores vão ter que realmente enfrentar isso. Eu, na minha prática como advogado, e acho que essa informação pode ser compartilhada de forma útil com os colegas que nos assistem, como eu tenho feito? Diante desse cenário de incerteza de como o artigo 1025 vai ser aplicado, eu tenho, num cenário como esse, em que eu aleguei a matéria, o tribunal não apreciou, eu embarguei de declaração, o tribunal
ainda assim não apreciou. Quando eu vou manejar o recurso especial extraordinário, eu coloco da seguinte forma: olha, de acordo com 1025, como o tribunal não se manifestou, então essa matéria já pode ser apreciada diretamente pelo Tribunal Superior. Caso assim não se entenda, caso não se entenda que a matéria possa ser apreciada diretamente pelo Tribunal Superior, então, subsidiariamente, eu alego a nulidade desse acórdão que julgou os embargos de declaração, com base na súmula 211. Então, não, eu voltaria ao entendimento que antes era pacífico, antes do Código de 2015. Então, nesse caso, caso não se aplique o 1025, então, subsidiariamente, o caso é de anular o acórdão que julgou os embargos de declaração e devolver para o tribunal de origem. Olá, tivemos um problema na transmissão, pedimos desculpas novamente, mas já estávamos nos encaminhando para o final. Eu tinha feito uma última pergunta para o doutor Heitor Sica, vou repetir agora para a gente dar continuidade à resposta dele de forma completa. Eu tinha questionado ele sobre o pré-questionamento ficto que está expresso no artigo 1025, que não diz respeito, por exemplo, ao pré-questionamento implícito. E como é que isso ocorreria na prática? Como isso acontece na prática, essa confusão, doutor? E como evitar que essa confusão seja recorrente, por exemplo? Bom, então, eu não sei até que ponto os colegas conseguiram ouvir a resposta, eu sei que em um determinado momento realmente caiu a transmissão. Primeira informação é assim, que essas classificações do pré-questionamento são classificações doutrinárias, são classificações criadas pelos estudiosos para tentar compreender de uma forma mais analítica um fenômeno que é bastante complexo. Então, a doutrina, ao longo do tempo, criou a ideia do pré-questionamento numérico, que é aquele que aponta expressamente o artigo de lei relativo à questão decidida. O pré-questionamento seria explícito quando a matéria é identificada e tratada de uma maneira bem clara, de forma que o tribunal reconhece que está efetivamente decidindo a questão federal, constitucional e infraconstitucional. Aí, num degrau abaixo, estaria o pré-questionamento implícito, que é aquele em que a questão é tratada, mas não há referência ao dispositivo de lei. Seria uma hipótese como a dos embargos de declaração, que são rejeitados de maneira bem sintética, em que o tribunal simplesmente diz não há omissão, não há obscuridade, não há contradição, rejeita os embargos. O STJ se contentava com uma fórmula dessa natureza para reconhecer pré-questionados os artigos relativos aos embargos de declaração, relativos à fundamentação das decisões, ao tempo do CPC de 73, naquela lógica que era governada pela súmula 211. E num degrau abaixo estaria o pré-questionamento ficto, que é esse em que a questão efetivamente não foi resolvida, em que a parte requereu, exortou o tribunal a, por meio de embargos de declaração, efetivamente enfrentar, e o tribunal não enfrentou. E aí a gente volta à mesma questão. Para os autores que entenderem que pré-questionamento é sinônimo de decidir, não haveria como aceitar o pré-questionamento ficto. E para aqueles autores que entendem que pré-questionar é alegar a matéria perante, é propor a matéria perante o Poder Judiciário, mesmo não respondendo, haveria essa ideia do pré-questionamento ficto acolhida no artigo 1025. E como nós ainda estamos, mesmo passados 3 anos de vigência do Código, numa certa ainda época de incerteza a respeito disso, que eu reitero a sugestão aqui para os colegas que nos assistem, de realmente considerar as duas possibilidades de interpretação do dispositivo. Aquela que aceita que o pré-questionamento possa ser ficto, ou seja, bastou alegar, não precisa decidir, e aquela em que, né, na linha do que antes se entendia, de que não basta alegar, mas precisa decidir. Se não decidiu, aí é uma outra matéria de recurso especial, é a nulidade do acórdão por violação dos dispositivos relativos à fundamentação das decisões, no Código Novo 489, inciso 2, e parágrafo 1º, e os artigos relativos aos embargos de declaração, 1022, incisos 1 e 2. Então, o que o 1025 muda? Eventualmente, pode, a depender de como os tribunais superiores realmente definirem o entendimento dessa questão, realmente o 1025 pode ser a consagração legal do chamado pré-questionamento ficto.
Então tá, acho que vamos encerrando por aí a transmissão de hoje. Não sei, na verdade, se o doutor quer acrescentar mais alguma coisa sobre embargo de declaração, pré-questionamento e recurso extraordinário, alguma discussão que ficou de fora, doutor? Não, eu acho que as suas perguntas são muito bem colocadas, me permitiram aqui, ainda mais no início, fazendo uma breve introdução, esgotar o tema. Eu parabenizo vocês pela iniciativa e agradeço a oportunidade de falar a você e aos colegas que nos ouvem. A gente agradece muito também a participação, doutor. E esse material, esse ao vivo de hoje, ele vai ficar, na verdade, gravado, disponível no site, no blog do SAGEDV. Agora, a gente, na verdade, teve essa interrupção no meio, lá a gente vai deixar uma versão mais editada, contínua, para não ter problema para o pessoal que queira assistir novamente ou assistir pela primeira vez. Não, tá ótimo. E hoje, então... De novo, pelo convite, pela oportunidade. Claro, obrigada, doutor. Sempre à disposição, estamos sempre abertos. Obrigado. E a gente também hoje, na verdade, damos continuidade, então, à semana de webinars. Hoje falamos sobre os embargos de declaração nos recursos extraordinários. E amanhã, quarta-feira, vamos falar sobre o cumprimento de sentença no novo CPC, voltando para o horário da 1h da tarde. O mesmo esquema também ao vivo e depois a gravação disponibilizada no blog do SAGEDV. Agradecemos a participação de todos, pedimos desculpas novamente e até amanhã.